E eu quero falar de um tema que algum tempo atrás eu mandei um e-mail para o Daniel perguntando sobre quais são as atitudes que um diamante precisa ter para obter sucesso nesse negócio. Então, o que eu vou falar aqui, grande parte eu ouvi do nosso grande diamante, Daniel Huri, por isso ele com certeza vai assinar, carimbar e registrar em cartório tudo o que eu falar. Em primeiro lugar, a gente tem que entender, tem que se fazer essa pergunta, né? O que é ter atitude? Ter atitude é acreditar que o resultado depende somente de você e não depende dos outros, ou de sorte ou de azar. Então conta uma história que certo homem chegou em casa e encontrou um enorme cartaz escrito: faleceu hoje, morreu hoje a pessoa que impediu o seu sucesso. No início, esse homem se entristeceu com a morte de alguém, mas logo ficou curioso para saber quem estava atrapalhando sua felicidade e seu sucesso. Conforme ia se aproximando do caixão, a inquietação aumentava e ele pensava: ainda bem que esse infeliz morreu. Agora sim eu vou ser sucesso. Ficou no mais absoluto silêncio quando verificou que no visor do caixão havia um espelho e ao olhá-lo enxergou a si mesmo. Então a primeira coisa que você tem que acreditar é que só existe uma pessoa capaz de impedir o seu sucesso em qualquer área da sua vida: você mesmo. Essa é a atitude verdadeira de um campeão. Ter atitude é reconhecer que ser vencedor não é lutar e vencer adversários externos, mas sim vencer a si mesmo, os seus medos, as suas ansiedades, as suas pressas. Por isso, no final desse treinamento, gente, se você detectar, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, que você tem alguns pontos, algumas qualidades, que você tem algumas atitudes que você ainda não está exercendo como diamante, fique tranquilo, porque o William James disse o seguinte: a maior descoberta de nossa geração é que cada um de nós pode alterar a nossa vida mudando a nossa atitude. Então, essa é a intenção desse negócio, né? De hoje, dessa palestra de hoje. Fazer com que você venha mudar algumas atitudes que você não está tendo. Quando eu sei que eu sou um diamante no negócio, gente? Nós achamos, quando entramos no negócio, como eu também achei, que ser diamante é quando você atingir 240 mil VQs, quando você tiver 3 esmeraldas no seu grupo, você vai se tornar um diamante. Isso é um grande engano, quero dizer para você. Você está vendo ali o meu grupo de rubis, juntamente com Daniel Huri. Eu tenho certeza que Daniel Huri se tornou um diamante no momento que ele assinou o contrato com a Polishop. Então você está sendo convidado para ser diamante primeiramente, fazer o trabalho e ter o reconhecimento da Polishop como diamante. Então, você hoje pode tomar atitudes de diamante já no início da sua caminhada como diamante, porque aí o seu resultado, a consequência, será os resultados que o Daniel tem. E o que ele disse algum tempo atrás? Eu tenho certeza que os empreendedores tomaram a melhor decisão da vida deles, e é uma questão de tempo e trabalho para que eles também cheguem a diamante. Ele estava falando sobre atitude. Essa é a visão. Você está vendo ali o Daniel com um cheque de R$ 356.217. Eu nunca vi um cheque tão gordo na minha frente. Ele recebeu também a Mercedes. Isso é fruto de um trabalho de apenas um ano dentro desse negócio. Então, se você quiser receber esse cheque um dia, receber aquela Mercedes maravilhosa, que seja de outra cor, você tem que tomar atitude de diamante hoje. E quais são, então? Eu vi algumas pessoas escrevendo no chat: estou ansioso para ver quais são as atitudes de diamante. A primeira delas, gente: o empreendedor com atitude de diamante é um profissional humilde. Ao contrário do que muitos pensam, humildade não está relacionada à fraqueza ou passividade, mas a saber exatamente o que somos e o que valemos no mercado. Você tem que se fazer a seguinte pergunta: eu sou mais do que penso ou menos do que posso? Será que você que está nessa sala hoje aqui, 339 pessoas conectadas, computadores conectados, 341 agora, será que você já chegou ao ponto máximo da sua vida? Será que você não está sendo menos do que você pode? Esse negócio vai provar para você que você pode ser aquilo que realmente você nasceu para ser. Thomas Elliot falou o seguinte: a única sabedoria que uma pessoa pode esperar adquirir é a sabedoria da humildade. O que é a sabedoria da humildade? É você entender, você ter uma revelação de que você nasceu para ser campeão, você nasceu para brilhar. E esse negócio, eu não conheço um negócio que dê mais oportunidades para a gente brilhar humildemente, como esse tipo de negócio que a Polishop nos proporciona. O empreendedor com atitude de diamante, ele desempenha um trabalho consistente.
O ano passado, quando eu entrei no negócio, dia 7 de abril, dia 31 de maio, eu me qualifiquei Rubi, aqui no Rio Grande do Sul. E no início de junho, lá pela metade de junho, eu fui a São Paulo e encontrei-me pela primeira vez, face a face, né, com Daniel Ruri, o nosso duplo diamante. E eu fiz uma pergunta a ele, Daniel, entre tantas que eu fiz, evidentemente, né, suguei bastante o nosso líder, eu perguntei, o que eu faço, Daniel, para mim ser um diamante como você? E ele me disse, quebra a pedra, Sérgio. Quebra a pedra. Faz o que as pessoas não querem fazer hoje. Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte, carrega o piano. Né? Se eu carregar o piano de 2 a 5 anos, eu vou poder tocar esse piano para o resto da vida como uma pessoa livre. E o que é carregar pedra? O que é carregar o piano nesse negócio, quebrar pedra nesse negócio? É fazer o trabalho consistentemente, de 2 a 5 anos, que é a média de uma pessoa normal como eu, ou talvez como você, de chegar ao nível de diamante nesse negócio. É fazer uma lista de 100 a 200 nomes. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de fazer a lista, eu vejo isso pelo nosso grupo aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Elas me dizem que não tem 200 pessoas que elas conhecem. Mas, gente, se você pensa assim, olha as fotos de casamento se você casou um dia. No mínimo 200 pessoas estavam no seu casamento. Até as crianças que estavam no seu casamento são adultas hoje, se você tem mais de 15 anos de casado. Agende um compromisso para mostrar o plano para essa gente toda. Você pode mostrar o projeto 1 a 1, apresentar uma reunião caseira, chamar o seu upline, chamar o seu patrocinador, se você não sabe mostrar o plano ainda, e reunir essas pessoas na sala da sua casa e mostrar essa oportunidade para elas. Fazer uma apresentação em eventos abertos. Eu tenho certeza que na sua cidade, se não tem um evento aberto ainda, comece a falar com as suas lideranças para ter o seu evento aberto. As pessoas acham que um evento aberto numa cidade precisa ter um estádio lotado, ou um clube social, ou um hotel. A gente começou aqui no Rio Grande do Sul, no meu escritório, com um computador pequeno, mostrando para as pessoas. Apresentação online, essa sala, todos os dias às 15 horas. E hoje ainda dá tempo de você ligar para alguém no final desse evento aqui, desse treinamento, e conectar nada mais, nada menos com o Daniel Ruri, que vai mostrar essa oportunidade. Você precisa estar em todos os eventos da sua linha ascendente. Você precisa estar em todas as Opens, todos os treinamentos, todos os seminários, convenções. Você tem que estar conectado a essa sala diariamente. Você precisa movimentar 300 pontos em sua loja virtual todos os meses. Para quê? Para que você dê um exemplo nesse negócio. Então, não há nada que uma surra de trabalho não resolva se você não se sente uma pessoa capaz de construir esse negócio ainda, certo? O empreendedor com atitude diamante é um cara positivo. Ele vive o presente, mas com os olhos no futuro. Tudo o que passou na vida ele usa para crescimento. Porque ele sabe que o fracasso e o sucesso nada mais são do que os melhores professores que ele teve na vida. Agora, gente, muita atenção. Se você não tem nada para dizer de bom, é melhor você ficar calado. Eu vejo nas reuniões, a gente presta atenção no que as pessoas dizem, né? Reclamam dos produtos que não chegaram ou chegaram atrasado. Eu convidei algumas pessoas, só veio uma. Não tenho grana para fazer meus 300 pontos esse mês e não consegui vender nada, vou sair do alto envio. Eles conseguem vomitar isso para o seu grupo. Eu acho que isso é um tiro no pé. Então você tem que entender assim, as palavras têm que ser melhor que o silêncio. Porque o problema não é o problema, gente, que você está enfrentando, mas a atitude com relação ao problema. Então, ser positivo, na verdade, é você não reclamar, não criticar e não condenar ninguém. A reclamação é um dos piores tipos de hábitos que alguém possa ter, pois não é uma atitude típica de um vacilo momentâneo. Ao contrário, ela é constante e quanto mais você reclama, mais você se habitua a reclamar. E acaba com isso se tornando uma pessoa azeda. E é insuportável conviver com uma pessoa que só vive se queixando, não é verdade? Então, as pessoas estão olhando para você. E é importante que você seja sempre positivo, que você veja o lado bom das coisas. Porque se chiar resolvesse, sal de fruta não morria afogado, não é verdade? Então eu quero perguntar para você agora, você vai conseguir sem reclamar ou reclamar sem conseguir? O empreendedor com atitude de diamante, ele faz mais pelo grupo do que por si mesmo. Ele é um profissional preocupado com o crescimento do grupo. Ele sabe que o sucesso dele depende dele ajudar a levar as pessoas que estão na sua linha descendente ao sucesso também. Ele sabe que não entrou no negócio para ser servido, mas para servir os outros. Onde é que é o melhor lugar do líder? É onde os outros precisam dele. Então, gente, aqui nós temos a foto do grande líder Luiz Henrique Soares, diamante, e ele dá a fórmula aqui do que ele fez para chegar no nível que ele chegou.
Liderar é servir e ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos. Então, preocupe-se com o seu grupo, que o seu grupo vai notar isso e vai fazer muitas vezes por você. O empreendedor com atitude de diamante, gente, ele tem iniciativa e acabativa. O que isso quer dizer? Ele é posicionado, ele é um cara persistente e ele não desiste assim tão fácil. O obstáculo para ele é aquilo que ele enxerga quando tira os olhos do seu sonho, do seu objetivo, da sua meta. Para ele, falhar não é fracassar. Decidir não voltar a tentar é fracassar. Eu me lembro que o meu grande patrocinador, Ruby Plus, Flávio Boabaide, ele me disse o seguinte: Sérgio, sempre tenha uma demonstração do plano após a última. Porque se a pessoa não entrar no seu negócio na última demonstração, você sempre tem uma depois. Isso é um segredo para o sucesso. Então você está vendo esse desenho aí, de uma garça, me parece, né? Tentando engolir um sapo. E você vê que o sapo está agarrado no pescoço dela. Quer dizer, mesmo quando tudo parece perdido, nunca desista. O sapo tem muito a nos ensinar. O sapo diz ali, ó, o empreendedor com atitude de diamante é aquele que a morte tem que levar dormindo, pois se estiver acordado, certamente haverá luta. Se você se sente uma pessoa que desiste muito fácil das coisas, coloque esse cartaz aí no seu quarto, no seu mural de sonhos, né? E olhe para ele todos os dias, porque eu tenho certeza que um mau momento como esse que o sapo está vivendo, você não vai enfrentar. O empreendedor com atitude de diamante, ele quer morrer vazio e não enriquecer o cemitério. Bom, gente, por que eu disse isso? Por que eu digo isso, né? Porque certa vez eu li um artigo sobre um jovem que visitou uma cidade e pediu para o prefeito lhe mostrar as riquezas do lugar. O anfitrião levou o visitante ao cemitério. Então o rapaz perguntou indignado: o que estamos fazendo aqui no cemitério? E o prefeito respondeu: aqui no cemitério estão enterrados os maiores talentos e riquezas de nossa cidade. Gente, no cemitério estão sepultados valiosos sonhos que nunca foram alcançados. No cemitério encontram-se livros que jamais foram publicados. No cemitério estão enterradas visões que jamais se materializaram, quadros que nunca foram pintados, canções que nunca foram gravadas, livros que nunca foram escritos, ideias que jamais foram colocadas em prática. Enfim, no cemitério está sepultado todo o potencial do homem. Então você quer levar tudo que você tem dentro de você, de sonho, de realização, de vontade de vencer para o cemitério, ou você quer morrer vazio? Mas o que é potencial, afinal, né? É poder não aproveitado, capacidade adormecida, força oculta, energia de reserva. É o que nós somos capazes de realizar e ainda não realizamos. Nós temos uma lista de esmeraldas plus, rubis plus, esmeraldas, elites. Isso que você fez e que eu fiz até agora, já não é mais potencial. Potencial é aquilo que eu não fiz ainda, que eu sou capaz de fazer. Por isso, Thomas Edison disse o seguinte: se todos nós fizéssemos as coisas que somos capazes de fazer, iríamos literalmente espantar a nós mesmos. Entenda, gente, que todos nós nascemos com o anseio de vencer na vida. E Deus nos deu esse desejo e nos dotou com os recursos de que precisamos para buscar o sucesso. Eu mesmo tenho um bom exemplo sobre isso. Lá em 1994, o meu carro desgovernou e a roda esquerda caiu num pequeno barranco à beira da estrada. A Marta, minha esposa, bateu com a cabeça no para-brisa e o Sergi, que ainda era um bebê de colo, espatifou-se contra o painel do carro. Fiquei desesperado com a situação, pois estávamos numa via de pouquíssimo movimento. A visão que eu tinha não era das mais agradáveis. Minha esposa e meu filho chorando, sentados à beira do caminho, e o carro sem condições de sair do barranco. Nenhuma pessoa para nos socorrer. O que fazer? Foi então que, com meus 66 quilos que eu tinha na época e braços de Olívia Palito, como eu digo, eu ergui o para-choque do automóvel e o arrastei o suficiente para tirá-lo do buraco. Engatei a marcha a ré e livrei minha família daquela situação difícil. Mas, gente, no outro dia, quando tudo estava mais tranquilo, tentei repetir o feito e é evidente que eu não consegui. Fiquei me perguntando, né? Como posso ter erguido tamanho peso no momento de total adrenalina? Concluí que todos têm um potencial escondido, que podem dele dispor nos momentos difíceis. Se você tem um problema impossível, então o problema é você, porque desconhece o potencial que você tem. Então, gente, se utilize desse potencial, porque você vai precisar dele para você chegar onde você quer chegar, ok? O empreendedor com atitude de diamante, ele tem bem claro onde ele quer chegar. Ele sabe que o segredo para se manter entusiasmado nesse negócio não é motivação, energia. O segredo desse negócio, gente, não é o que eu estou fazendo aqui. Você está recebendo aqui, talvez, vai receber hoje um coice motivacional, como a gente diz aqui no Sul, né?
Mas isso não é o que vai te motivar, não é o que vai fazer com que você ultrapasse os seus limites e consiga chegar onde você quer. O que vai fazer então com que você conquiste seus sonhos? A visão. A visão daquilo que você quer. Quem sabe o que quer, toma decisões baseadas no seu resultado desejado. Ou seja, há muito tempo atrás, uma moça tentou ultrapassar o Canal da Mancha nadando. E ela levou então 18 horas e ela não conseguia ver a costa, porque tinha uma neblina muito forte e um barquinho o acompanhava. De repente, cansada, depois de 18 horas de natação, ela então decidiu desistir daquele traçado, daquele desafio e entrou no barco. Quando ela entrou no barco, faltavam 60 metros para que ela atingisse seu objetivo. A pergunta é, o que faltou para essa moça, o que faltou para essa nadadora para ela realizar, concluir o seu desafio? Faltou ela ver a costa. Ela não via a areia. Ela não viu onde é que ela estava indo. Então a visão é muito importante. Diz a história que no outro ano ela voltou e com o sol, com o dia perfeito, ela conseguiu visualizar a costa e ela então se motivou e conseguiu bater em menos tempo ainda o seu recorde. Então, gente, o futuro não é um lugar para onde a gente está indo, é o lugar que nós estamos construindo. Isso é muito importante que você tenha isso em mente, porque se você olhar para o mundo hoje, você vai chegar à conclusão de que a maioria das pessoas, ou a grande maioria das pessoas, elas estão apenas indo para o futuro. Elas estão curtindo o presente, achando que já chegaram em algum lugar. A Polishop nos chamou e nós fomos convidados por alguém nesse negócio para a gente começar a construir um futuro para nós e para nossa família. E isso me entusiasma mais do que qualquer palestra, do que qualquer patrocínio, do que qualquer bônus que eu possa receber. Por quê? Porque é a visão que torna uma pessoa entusiasmada nesse negócio. Por isso, gente, defina o seu sonho já. Quais sonhos que você gostaria de realizar? O que você gostaria de ter na sua vida que você não tem? Eu dou algumas dicas, gente. Não desenvolva um plano de longo prazo no início. As pessoas desenvolvem, eu quero aquela Mercedes do Daniel, né? Gente, o Daniel conquistou em um ano, a gente tem o nosso tempo. Cada um de nós tem o nosso tempo. Eu acho muito bacana quando eu vejo pessoas na sala e elas estão há 3, 4 meses, como elite, por exemplo. E eu fico pensando, pô, esse cara é mais perseverante talvez do que eu, porque ele está 3, 4, 5 meses como elite, ele está aqui como empreendedor já há algum bom tempo, mas ele sabe que ele tem o tempo dele. Que ele tem que se dedicar a aprender a fazer o negócio, porque de uma hora para outra ele pode arremessar um voo tremendo nesse negócio e chegar a diamante. Por isso não desenvolva um plano de longo prazo. Eu tenho um plano definido para a minha vida de 3 meses, 6 meses, final do ano e 5 anos nesse negócio. Até 5 anos eu parei, né? Eu disse que eu vou trabalhar nesse negócio duro, até ter uma certa pontuação, depois eu vou curtir um pouco a vida. Mas, na verdade, você tem que definir onde você quer estar, com quem você quer estar, o que você estará fazendo e que estilo de vida você terá, por exemplo, na virada do ano. Nós vamos virar o ano de qualquer forma, gente. 31 de dezembro para 1º de janeiro, todos nós vamos estar em algum lugar, com um copo de champanhe na mão. Com quem você quer blindar essa champanhe, né? Com quem você quer tomar essa champanhe? Como é que você quer estar se sentindo? Você quer ser apenas uma pessoa que tomou uma garrafa inteira de champanhe, deprimida, frustrada, porque você poderia ter feito algo durante o ano e você não fez? Ou você quer brindar isso como um rubi, como um esmeralda, como um diamante? Isso tem que estar bem claro para você. Crie opções alternativas. Se você não conseguir, não crie expectativa. A expectativa é um grande erro, a gente criar expectativa, porque isso pode nos frustrar. Você tem que colocar a meta, e se você não chegar, você tem que ser homem suficiente e mulher suficiente, né, para a questão na sala, para reconhecer que alguma coisa você não fez, que lhe faltou atitude para você chegar aonde muita gente chegou. E recomeçar de novo, certo? E prepare-se para qualquer surpresa desagradável. Pergunte-se a todo instante, esse sonho me impulsionará o suficiente para que eu faça mais do que estou fazendo? O limite é o céu. Agora, será que esse sonho que você criou realmente vai impulsionar você a estar aqui nessa sala todos os dias, a convidar pessoas, inúmeras pessoas até o final do ano, a sair no frio do Rio Grande do Sul aqui, que a gente tem 0 grau, 4 grau negativo em certas partes do ano, para ir para uma reunião? Você tem que pensar sobre isso, né? Porque se esse sonho não for verdadeiro o suficiente, você está mentindo para você mesmo. Então define esse sonho hoje, já. É uma das atitudes de diamante que você tem que ter. Aqui nós temos a visão de
dois líderes fantásticos, né? O meu diamante, Arthur Sucipac e Andréa Freire. Eles me disseram uma frase lá atrás que eu guardei. Se a gente virasse as costas para esse negócio, poderíamos estar rasgando um bilhete da Mega Sena. Gente, eu não sei quanto é que é um bilhete da Mega Sena, porque eu não jogo, né? Mas parece que é milhões. E se você ganhar na Mega Sena e você souber utilizar o dinheiro, você está feito na vida, né? Agora, ele disse o seguinte, um empresário bem-sucedido, que eu tenho sorte de ser a minha linha ascendente, ele disse uma frase dessas: como é que eu vou virar as costas para esse negócio se ele disse que eu vou rasgar um bilhete na Mega Sena? Você tem ideia do que ele está falando? Deve ser muita grana. Eu talvez não esteja enxergando isso, ou talvez você também não esteja enxergando isso, mas ele enxergou. O nosso querido Vitor Donadelli, um jovem, né? Ele disse o seguinte numa conferência esses dias, e eu anotei, que eu tenho mania de anotar o que as pessoas falam na conferência: é difícil não estar entusiasmado com a oportunidade de um futuro melhor. Um jovem de 20 e poucos anos aí, Esmeralda Plus no negócio, um exemplo para todos os jovens. Eu fico feliz porque meu filho, Serginho Almeida, ele tem 17 anos e é hoje, eu creio, o Rubi mais novo do Brasil, né? Ele leu essa frase e eu disse: filho, olha só, um jovem como você, né? 3, 4, 5 anos mais velho, está entusiasmado com a oportunidade de um futuro melhor. E você, né? Você tem que desenvolver esse negócio entusiasmado também, certo? O empreendedor com uma atitude de diamante, ele se prepara para chegar onde ele quer chegar. Primeiro, ele sabe onde é que ele quer ir. Grande parte das pessoas hoje não sabe para onde é que estão indo, como eu falei anteriormente. Mas o empreendedor com atitude de diamante, ele se prepara para chegar lá. Tem coisa, gente, que Deus dá para você aprender. Mas tem coisas que Deus dá só depois que você aprende. Isso eu tenho comigo, né, há muito tempo, porque você não pode pular degraus nesse negócio. Se você pular algum degrau nesse negócio, você vai ter que voltar lá atrás no degrau que você pulou. Então, o primeiro passo para uma vitória, segundo o Bernardinho, é o desejo de vencer. Mas a vontade de se preparar precisa ser maior que a vontade de vencer. Como é que você vai chegar ao nível de diamante, ao nível de Daniel Rui, com milhares de pessoas, creio aí, 10, 15 mil pessoas na sua organização, se você não sabe lidar com essas pessoas? Então, você tem que entender o seguinte: se você não chegou ainda aonde você gostaria de chegar, é que você não está preparado. Porque hoje no mercado, em qualquer área, não basta acertar na mosca, a gente tem que acertar no olho da mosca. A dificuldade que nós temos é uma concorrência enorme. Então eu quero falar para vocês sobre alguns sentimentos que eu creio que a maioria das pessoas que iniciam esse trabalho tem. Por quê? Porque não foi diferente comigo e eu acho que você sente a mesma coisa. O primeiro sentimento que as pessoas têm de negativo é o medo. Você tem que se perguntar: o não me frustra? O medo e a contrariedade são seus maiores inimigos. Quando eu mostro o plano para alguém, essa pessoa diz: eu não quero entrar nesse negócio. Eu acho que esse negócio não funciona. Eu acho que esse negócio não é para nós, não vai dar certo. Como é que você reage? Como é que você se sente? Você bate na pessoa? Você sai chorando? Né? Você tem que pensar sobre isso. Será que eu estou preparado? Será que eu não tenho que ler mais livros de autoajuda, livros positivos, de potencial, fortalecer a pessoa que está dentro de mim, né? O meu ser interior, para poder enfrentar o que vem pela frente exteriormente? Porque os grandes inimigos que nós temos aqui são o medo e a contrariedade. O medo do quê? Você mostra o plano para alguém, você tem que entender que a pessoa sente medo, que não vai dar certo, que ele já tentou algumas coisas no passado e fracassou, ele tem medo de fracassar de novo, que as pessoas vão rir dele, né, quando verem o plano, porque, infelizmente, o medo, para mim, ele é o juro que você paga de um dinheiro que você não pegou emprestado. Você chega no gerente do banco e diz: eu quero pagar o juro do mês. E ele diz: mas você não pediu nenhum empréstimo. E você quer pagar aquele juro. Você sofre por antecipação. Grande parte, segundo a ciência, dos medos que a gente sente, não acontecem nunca na nossa vida. Agora, a contrariedade para mim, amor próprio. Amor próprio é o maior inimigo que nós temos, porque nós não entramos num negócio que vai nos dar uma liberdade financeira no futuro que a gente vai conquistar por medo de ser contrariado. Ai, meu Deus, se meu pai falar tal coisa, se a minha mãe falar... Eu sei que teu pai e tua mãe te amam, mas ele não entende de uma tendência como essa, dependendo da idade deles. Você tem que provar para eles que esse negócio funciona. Então, o medo de falar com pessoas, segundo pesquisas, é o segundo medo que as pessoas têm na vida. O primeiro é o medo da morte, porque elas não têm certeza para onde é que elas vão, o que acontece depois da morte. O segundo é o medo de falar com pessoas. Gente, eu tinha esse medo há muito tempo atrás e eu agradeço ao Flávio Boabide, porque hoje eu falo em público e é uma das minhas profissões, graças ao meu Rubi Plus, que em
1995 me deu um empurrão para falar de um grupo de pessoas. Eu havia perdido meu emprego exatamente no dia 2 de fevereiro de 1995. A minha patrocinadora de um outro negócio parecido com esse ligou para o Flávio, que era o nosso grande líder na época, e disse: Flávio, o Sérgio Almeida perdeu o emprego e está embaixo, né? Está embaixo astral. E o Flávio, ao invés de passar a mão nas minhas costas, o Flávio, ao invés de dizer, coitado, né, cara, vou te arranjar um emprego, o Flávio simplesmente disse: hoje ele vai dar a reunião à noite. Eu cheguei na reunião e na hora de chamar o palestrante, que eu não encontrava o tal de palestrante, pensei até que ele estava no banheiro, era eu. Aquele dia eu levei um susto, o Flávio foi como uma mãe águia, jogando a águia para penhasco abaixo. Se eu não voasse eu me matava, mas eu voei. Eu vi que não caía os dentes, eu vi que falar na frente de pessoas, algo que as pessoas não conhecem, o que você falar elas vão acreditar. E naquele dia eu levantei pela manhã no outro dia e disse: eu valho muito e eu não tenho que estar chorando o leite derramado. E eu me tornei uma pessoa, então, um pouco melhor depois daquele coice, daquele empurrão motivacional que o Flávio me deu. Então, se você tem medo de falar com pessoas, de mostrar o plano, principalmente você que é convidado nessa sala, ou você que é empreendedor novinho, que ainda não mostrou nenhum plano, acha que tem que ser perfeito e não sabe que o pior plano é aquele que você não mostra, eu quero mostrar um lugar que eu mostro nas minhas palestras, né, para as pessoas na área de venda principalmente, que Deus criou para igualar todo mundo. Não importa a classe social que as pessoas tenham, mais ou menos elas ficam iguais nesse lugar onde eu vou mostrar agora. Eu gostaria que você visse esse slide que eu vou mostrar, certo? Com todo respeito a todos que estão aí, esse aí é meu filho, né? Esse é o lugar que todo ser humano é igual. Nesse trono, ninguém faz cor-de-rosa, nem a presidente da república, todo mundo faz preto. Então, se você for mostrar um plano e achar que o cara é o bambambam da sua cidade, que um cara é superior a você e você não é humilde o suficiente de entender que você é igual a ele, você só está se sentindo inferior, você imagina ele nesse lugar, né? Que eu tenho certeza que você vai mostrar o plano, vai olhar no olho dele e perguntar para ele: tá pronto para começar, amigão? Porque ele pode ter um padrão de vida bom, gente, mas ele de repente está procurando alguma atividade que lhe dê uma qualidade de vida melhor. Padrão de vida a gente sabe. É carro bom, é casa boa, mas será que você consegue dormir de noite? Agora pergunta para os nossos diamantes aí, Daniel Ruri, Luiz Henrique, Arthur e Andréia, se eles não estão conquistando algo que dê um sono melhor para eles, né? Uma qualidade de vida melhor. E por último, gente, depois que você sabe para onde é que você está indo, depois que você está preparado para ir, aqui tem a parte mais difícil de um vencedor na vida. Aqui muitas pessoas jogam a toalha, chutam o balde, não estar preparado para ir sozinho. Por que eu falo isso sozinho, gente? Porque, na verdade, vai haver momentos no seu negócio que você vai ter que ir sozinho, amigão. Vai ter quilômetros à noite que a gente percorre sozinho. A gente coloca uma música no carro, a gente vai fazendo discurso, pelo menos eu faço isso, né? Aqui na Serra, a Serra é muito difícil, a gente faz aqui 100 quilômetros em 2 horas. Às vezes tem muita nebulosidade, muita neblina, você não consegue enxergar, e você sai de um plano lá 11 horas da noite, 10h30, e você vem subindo a Serra 200 quilômetros para chegar em casa 2, 3 horas da manhã, e você tem que ter um sonho para fazer isso, e você fica se perguntando: cara, será que vale a pena eu estar fazendo isso? Não tem ninguém no meu lado para conversar, ninguém quer vir comigo. Mas, gente, é exatamente aí que o seu sonho tem que ser maior. Você tem que colocar uma música forte no carro, uma música que te entusiasme. Você tem que imaginar que você está subindo no palco da Polishop para ser qualificado como diamante. Todas as pessoas vão estar lá, elas vão estar vendo o suco o suco gelado que você bebe, né? O Polyenergy gelado que você bebe. Mas eles não sabem o tempo que você sentiu sede no deserto. Essa que é a verdade. O vencedor sempre é assim, gente. Ele sempre tem uma história para contar. Não, ninguém vai chegar lá na frente e vão colocar uma estátua para você porque você não fez nada. Nenhuma praça do mundo tem uma estátua. Aqui já fulano de tal não fez nada
não saiu de casa, não se arriscou, não viajou os quilômetros, não mostrou plano. Não, ali está um herói desconhecido, alguém que sabe que é herói para si mesmo. Ele pode não dar autógrafo na rua, mas ele sabe na consciência dele que ele fez um trabalho e ele chega naquele palco e ele se emociona porque passa um filme na vida da gente. Agora eu estive no Rio de Janeiro e tive o privilégio lá de falar alguns minutos quando fui reconhecido Esmeralda. E, gente, tudo que eu ensaiei durante 11 meses, eu juro para vocês que eu não falei 10%, né? Ou nada, não falei nada do que eu tinha ensaiado, porque na hora você se entusiasma tanto, passa um filme na sua cabeça de tudo que você pagou, o preço que você pagou para você chegar aonde você chegou. Então, entenda que o sucesso muitas vezes na vida da gente é solitário, é sozinho. Eles vão ver só o teu reconhecimento. Agora, eu acrescentei algo aqui que eu creio que seja o principal para a minha vida, né? O porquê de eu me dedicar a esse trabalho e outras atividades que eu faço. Porque o empreendedor com atitude diamante, ele vive hoje como se não houvesse amanhã. Quero contar uma pequena história para encerrar esse evento de hoje. No dia 10 de maio de 2006, foi um dia que eu acordei para uma vida diferente. Um fato inusitado aconteceu comigo. Eu estava na minha casa, a minha família eram essas 3 pessoas, a Marta estava grávida do José Henrique, ali na frente está o Sergi, que na época tinha 11 anos, e eu estava com o Sergi esperando a Marta chegar de viagem, que ela vinha da cidade de Cachoeira do Sul, aqui, 250 quilômetros daqui, com a minha sogra, e eu estava brincando no computador com ele no quarto, e eu ouvi um barulho de chaves na porta do nosso apartamento. E estava chovendo muito forte lá fora, era praticamente 15 para 6 da tarde, mais ou menos. As luzes estavam todas apagadas. Eu adentrei na sala e eu notei um vulto de estatura mediana, 1,65 m mais ou menos, parado à minha frente. E eu, achando que era a minha esposa, tentei beijá-lo. E quando eu cheguei para beijá-lo, eu falei: oi, amor. Eu recebi um empurrão muito forte e me assustei. Eu voltei novamente, fiz uma nova investida e disse: oi, amor. E ele me deu uma coronhada de revólver na cabeça. Eu voltei novamente e tentei beijá-lo novamente. E ele empurrou, então, o revólver no meu estômago, no meu abdômen e disse: Magrão, isso é um assalto. Naquele momento eu pensei rapidamente, né, porque a gente não está acostumado com isso. Eu disse: pô, assalto? Isso não acontece comigo, isso acontece com os outros. Mas eu observei um segundo homem encapuzado, baixando o capuz, entrando na sala. E eu vi que realmente havia 2 bandidos dentro da minha sala, dentro da minha casa, que entraram pela minha porta. E eu disse então para ele, sem saber o que fazer, né? Magrão, já que é um assalto, entra e fica à vontade. Cheguei no quarto e falei para o Sergi: Sergi, deita na cama que os meninos estão nos assaltando. O menino então caiu na cama e eu vi que a coisa não era brincadeira. Eu sentei na beirada da cama e agarrei o tornozelo do meu filho. E eu pensei comigo, gente, se esses caras derem algum tiro aqui em casa, no meu filho, eu só saio desse quarto com todas as balas do meu corpo. Eu quero dizer para os pais e para as mães que estão aqui no recinto, e principalmente para os filhos que estão aqui: se tem alguém que dá a vida por você, é seu pai e sua mãe. Eu descobri naquele dia. O ladrão olhou para mim, né, agarrando o revólver e disse: Magrão, eu quero a grana, cara, rápido, eu quero a grana. Eu olhei para ele e falei: grana, Magrão, dentro de casa? Ninguém tem grana, rapaz. Pega ali o meu cartão de crédito, vai no banco, saca o que tu quiser. E ele disse: se você não tem dinheiro, a gente vai levar o menino. E você tem 2 dias para você arranjar o dinheiro. Bom, gente, eu olhei para ele e disse: você é pai, cara? E ele disse: sou. Você gostaria que levasse seu filho sequestrado? E ele falou: não. Então por que vai levar o meu? Faça para o outro aquilo que gostaria que fizesse para você, não é a regra? Olha só, Magrão, você vai receber uma grana aí, que eu não sei quanto é que é, e você vai gastar uma semana. Mas o meu filho só tem 11 anos. E você vai trazer um trauma para a vida dele por causa de dinheiro? Eu acho que não vale a pena. E ele concordou comigo, baixou a cabeça, e eu vi que eu tinha vencido a primeira batalha. Bom, gente, eles ficaram 1h30 conosco, eu não vou contar aqui o que aconteceu, que essa não é a intenção, mas teve um momento que a gente conversou tanto a respeito de tantas coisas, porque 1h30 dá bem para fazer amizade com 2 ladrões, né? No bom sentido, se você não consegue vencê-los, una-se a eles. Essa é a verdade. Que o meu filho levantou da cama com 11 anos de idade e disse assim: moço... E aí o moço olhou para ele e eu fiquei assustado. O que um menino de 11 anos vai falar para um ladrão? E o menino falou. Ele disse: moço, em cima do armário tem um cofrinho com algumas moedinhas. Se você quiser, pode levar, que são minhas.
Naquele momento ele partiu o coração do moço, ele partiu o rim do moço e o meu também, né? O moço tocou nele e falou, garoto, fica tranquilo que eu sou pai, eu não vou te fazer mal. Bom, gente, a gente teve um relacionamento tão amigável assim, né, entre aspas, né, que eu pedi para ele que ele me devolvesse algo que ele estava levando. E ele disse, não, Magrão, o que tu quiser eu vou te devolver. E eu disse para ele, dentro do laptop tem um livro, eu estou escrevendo, meu terceiro livro, Sucesso é Viver na Contramão do Mundo. Se você não devolver esse livro num CD ou num pendrive, eu não sei o que fazer, não vou saber escrever novamente. Ele apertou a minha mão e disse, Magrão, eu sou um homem de palavra, em questão de dias eu trago o teu livro de volta. E assim foi feito. 20 dias depois, ele voltou na minha casa, de madrugada, colocou na caixinha de correspondência um CD com um livro, né? Eu publiquei o livro foi um sucesso aqui no Sul, pelo menos. Bom, gente, o que eu estou falando, gente? Eu não quero aqui citar isso como o assalto, né? Como uma história para chocar você, porque eu sei que tem gente na sala que passou por dificuldades maiores. Mas eu quero que você pense e faça uma analogia com a oportunidade que você tem, certo? Pergunta que eu faço para você, e se aquele 10 de maio realmente fosse o último dia da minha vida, você não pensou sobre isso? E se aquele 10 de maio eu tivesse morrido por alguma coisa ali, um tiro que eu tivesse levado na porta, e eu não estivesse mais aqui para contar essa história para você, eu não tivesse conhecido a minha família maravilhosa, eu não teria conhecido o José Henrique, que hoje tem 5 anos de idade, que nasceu 4, 5 meses depois. E o que a minha mulher diria no meu enterro? Graças a Deus, eu vou poder casar com outro. O que o meu pai, minha mãe, meu pai tem 74 anos de idade, o que ele diria quando estivesse no meu enterro? O Sérgio não teve jeito. A gente tentou de qualquer maneira ajudar esse rapaz, salvar a vida desse rapaz, mas esse rapaz não teve jeito, não sabia o que queria da vida e está aí como é que ele acabou. O que o meu filho, Sergi, diria de mim? Com 11 anos de idade. Meu pai não teve tempo. Meu pai só trabalhou a vida toda. Mal viu meu pai chegar em casa. Ele nunca foi ver eu jogar lá no Juventude. Meu pai nunca viu um tema de casa, não jogou videogame comigo. Eu comecei a pensar sobre essas coisas, gente. E eu vi que tem coisas mais importantes na vida do que a gente correr atrás de dinheiro. Por isso eu esperei esse tipo de negócio, desde que eu saí do último negócio que me proporcionaria, se eu tivesse capacidade e o negócio ainda existisse, a ter uma vida que os diamantes sonham em ter e que alguns já têm, que é poder usufruir, conquistar algo que a gente não pode conquistar no nosso meio tradicional, no nosso meio secular, no jeito que a gente trabalha aí fora. Então eu comecei a construir esse negócio e tenho certeza que Deus me colocou esse negócio na minha frente, porque nos 40 anos de idade, quando isso aconteceu, eu mudei o meu jeito de ser. Eu comecei a priorizar outras coisas, além da grana, além do trabalho. Eu priorizei as pessoas. Na quarta série, por exemplo, quando eu estava na sala de aula, eu saí na porta e beijei meu pai. E quando eu entrei na sala de aula, os meninos caíram na minha cabeça, né? Pô, bicha. Naquela época, viado gay era chamado de bicha, né? Pô, bicha, beijou um homem, né? E eu, então, daquele dia em diante, nunca mais beijei meu pai. Quando eu sofri esse assalto, eu fiquei pensando, poxa, como eu perdi tempo de não beijar o meu pai. Por quê? Porque o meu pai é meu pai, não é um homem qualquer. E qual é o problema de eu beijar um homem na face se eu gosto dessa pessoa e se ele é meu amigo? E aí eu descobri que não adianta eu levar flor para o meu pai, para os meus amigos, depois que eles se forem. Eu tenho que mostrar o meu amor para eles agora. E eu comecei a mudar essa atitude. Por isso que eu gosto muito desse negócio como pessoas, porque esse negócio é para servir as pessoas. Esse negócio é para você torcer pelos seus amigos. Esse negócio é para você ser um líder que conquiste algo na sua vida que você não está acostumado a ter com seus meios tradicionais. Por isso nunca pense em jogar a toalha, nunca pense em desistir, porque no momento que você desistir, você está jogando fora uma oportunidade de mais tempo com seus filhos no futuro. A minha mulher trabalha para burro, cara. Como é que eu não vou ter tempo daqui a 2, 3 anos para levar minha esposa agora com uma viagem que foi feita para Miami com os diamantes, nas praias, na Nai, e outras praias que a gente já foi com esse negócio? Ela merece. Então, se você é marido, faça pela sua família. Se você é esposa, faça pelo seu marido que trabalha demais. Por isso você ganhou o dia de hoje. E se tiver sorte, vai ganhar o dia de amanhã também. Aproveite cada segundo para construir o seu futuro. Eu quero que você pense comigo agora, se você estivesse do teu lado, um bandido encapuzado, e ele dissesse o seguinte para você: olha só, você tem 3 minutos para
dar o último telefonema da sua vida e colocasse um revólver na sua cabeça, o que você faria? Para quem você ligaria o seu último telefonema? Para o seu pai? Para sua mãe? Para o seu esposo? Para sua esposa? Para os seus filhos? A segunda pergunta é, o que você diria para essa pessoa? Pai, quanto tempo faz que a gente não senta para ouvir as suas histórias? Pai, eu te amo. Mulher, se eu tiver uma nova chance, eu vou fazer de tudo para te dar um futuro melhor. O que você diria para essa pessoa? Quanto tempo faz? É a última pergunta. Quanto tempo faz que você não diz para alguém que você ama essa pessoa? Nós estamos envoltos num sistema do mundo que nos prende para nós corrermos atrás de algo que é secundário. Porque nós vamos conquistar coisas que não vão nos tirar de uma dificuldade. Porque os bens que eu conquistei até 40 anos, não tive como usá-los para sair daquele apartamento. O dinheiro que eu tinha no banco também não foi o que me tirou daquele apartamento. Então, naquele dia, eu digo que eu abro os jornais e eu sempre leio primeiramente os obituários, para ver se o meu nome não está lá. Porque se o meu nome não está nos obituários é porque eu não morri mesmo, porque eu acho que eu morri naquele dia. Eu levanto, saio trabalhar e agradecendo. Então nós temos uma oportunidade, gente, como o Charlie Chaplin disse, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso cante, chore, dance, ria e vive intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Então, resumindo, depois do episódio do assalto, eu percebi que a felicidade não é um quando eu chegar diamante ou aonde eu for reconhecido diamante. Ela pode ser hoje, aqui e agora. E que quando eu me sinto aflito, desesperado, ansioso, é somente sinal de que eu estou indo contra as verdades da vida. Naquele dia eu me encontrei verdadeiramente com minha missão e entendi que na vida se aprende de duas maneiras. Por convencimento, que eu estou tentando fazer isso com você agora, ou por sofrimento, né? Foi como eu aprendi a dar valor para as coisas que realmente têm valor. Por fim, o melhor remédio, depois do assalto, foi abandonar o hábito de ficar remoendo o passado e de me preocupar tanto com o futuro. Hoje eu procuro manter meu pensamento no aqui e agora, no presente, que é onde a vida acontece. E em vez de me preocupar com o que os outros pensam de mim, concentrei-me no que eu penso de mim mesmo. Desse modo, não vivo mais angustiado em ser um sucesso aos olhos do mundo. Não importa tanto ganhar dinheiro, ganhar a vida. Os sábios são aqueles que escolheram fazer a vida além de ganhá-la. Eu sigo em frente, fazendo o que gosto. A gente tem tão pouco tempo. Como podemos pensar em gastar esse tempo com algo que não nos traga satisfação? Para mim, isso não é viver, gente. Isso é morrer a cada dia. Em resumo, eu procuro viver um dia de cada vez, pois quem garante que hoje não será o meu último dia? Era isso que eu queria deixar para vocês, porque mais importante do que você fazer um negócio, mais importante do que você trabalhar, é você ter atitudes de diamante. E eu acho que para mim a principal atitude é a gente viver esse negócio, curtir esse negócio, independente dos resultados que a gente possa ter. Porque o resultado é certo. Todos dizem, né, os grandes líderes desse negócio dizem, só tem duas maneiras de você não conquistar sua liberdade nesse negócio e não chegar a diamante. Uma é não entrando no negócio, certo? E a segunda é desistindo. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Eu deixo um grande beijo no coração de todos. Se Deus quiser, na outra oportunidade, a gente volta a se falar, ok? Um beijão a todos e obrigado.